Datacracia, por Luli Radfarer. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. E o nosso tema de hoje, vigilância ambiental. Luli, cada vez eu tenho mais a sensação que as paredes têm mesmo ouvidos. E elas têm mesmo, na verdade elas têm olhos e ouvidos, né? É muito maluco isso, né? Em 1948, George Orwell escreveu um famoso livro, 1984, e ele imaginava uma sociedade ditatorial em que todos os apartamentos tinham um grande aparelho, uma teletela, que seria um grande aparelho de vigilância. E aquilo seria um regime parecido com a Coreia do Norte, o cara não tinha opção. Deviam ter dado Gramsci pro George Orwell ler, porque daí ele ia dizer assim, não, existe uma certa coisa chamada dominação cultural e as pessoas vão fazer de tudo, vão gastar uma grana para colocar um instrumento de vigilância dentro de casa. E é só você ver, o Google tem o Google Now, a Apple tem a Siri, a Microsoft tem Cortana e a Amazon tem a Alexa. E todas essas coisas são microfones ligados o tempo todo para você poder falar, Alexa, faz um timer aí de 4 minutos para mim. E o resto do dia ela tá lá ouvindo, e não tá claro se ela grava ou não. Então o que acontece? Eu tenho um microfone ali dentro, que está sendo usado comercialmente, que ninguém sabe exatamente se pode ser usado contra mim, e ninguém sabe daqui a um tempo, se daqui a 10 ou 15 anos, isso vira prova criminal contra mim em alguma coisa, o que é um claro desrespeito da lei. Isso pode ser feito? Pois é, né? Na verdade é uma lacuna violenta da legislação, em que, sob a desculpa de ser uma inovação tecnológica, eles deixam essa questão de lado, né? Era só pensar o seguinte, que você podia ter o mesmo aparelho desse, só que para ele começar a gravar, você tinha que estalar um dedo, ou você tinha que dar um tapa nele, quer dizer, você tinha que fazer alguma atividade física que ligava o microfone, e daí ele gravava e depois ele desligava automaticamente. Mas não, por comodidade ou pela desculpa de comodidade, eles largam na sua mão um aparelho que fica gravando o tempo todo e que ninguém sabe o que faz com esses dados. É como assinatura de revista que você não precisa assinar, eles já... Quando está terminando, eles já fazem isso por você, né? Pois é, ou o cartão de crédito, né, que você recebe já pode gastar aí, que a primeira anuidade é grátis, né? Então é muito complicado isso, porque isso é claramente uma invasão. E é sempre uma invasão colocada como se fosse uma enorme vantagem. Pois é, qual o maior problema e como se proteger? Bom, o maior problema disso é que qualquer coisa que eu digo pode ser interpretada fora de contexto. É muito fácil pegar uma frase de alguém e ler essa frase alterando completamente o contexto. Se eu tenho 10 anos de gravação minha, eu tenho conteúdos incriminatórios muito fáceis ali. É muito fácil você pegar qualquer coisa ali, interpretar mal e colocar um indivíduo debaixo de qualquer problema, dizendo que certa informação foi colocada em determinado lugar. Então isso é um enorme problema. E eu acho que a melhor forma de se proteger, ela ainda é muito incipiente, mas se você usar a tecnologia contra a tecnologia. Então, já que existe esse tipo de microfone gravando o tempo todo, então daqui a pouco as pessoas vão ter um aplicativo num outro aparelho que solta um som que impede esse microfone de gravar. E a gente vai fazer o que a gente sempre fez, né? Quer dizer, você resolve um problema de tecnologia com mais tecnologia, sendo que a solução muito mais fácil era não ter criado o problema. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer. Datacracia, por Luli Radfarer. Bibliomania, por Marisa Midori. Professora Marisa Midori, muito bom dia. Professora, gostaria de conversar com a senhora sobre Portugal. Que dica de leitura que a senhora tem sobre Portugal, professora? Olá, Roberto. Olá, ouvintes da Rádio USP. Tem uma dica quentinha, uma dica bibliográfica quentinha que chegou em minhas mãos, enviada pelo próprio autor com uma dedicatória muito carinhosa, que é o Nuno Medeiros, ou Nuno Medeiros, como dizem, não é? Que é o livro no Portugal contemporâneo. Saiu pelo Le Monde Diplomatique e Outro Mundo, publicado em 2018. O Nuno Medeiros é doutor em Sociologia, professor no Instituto Politécnico de Lisboa,
um pesquisador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Ele, além de fazer vários trabalhos sobre a questão editorial, dele um outro livro muito importante, publicado em 2010, Edição e Editores, O Mundo do Livro em Portugal, 1940-1970, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais. Além de ser um pensador do livro, e principalmente um pensador do livro contemporâneo, nós podemos dizer que o Nuno Medeiros, ele conhece os livros desde os tempos do cueiro, não é, e das fraldas, porque o seu pai foi um livreiro e a sua mãe é uma estudiosa apaixonada do livro, né, e principalmente especialista em literatura infanto-juvenil. O livro, na verdade, ele é composto por vários ensaios de temas vários, não é? Existe uma introdução que, de alguma forma, procura criar uma linha, não é, um eixo, a partir dos temas sobre os quais ele disserta, mas, na verdade, o que temos aqui são diferentes temas. Por exemplo, logo no capítulo 1, o livro no Portugal de 800, a empresa editora O Recreio. Depois, em seguida, edição, controle e resistência no Estado Novo. Aí é o grande tema dele, é o tema forte, o Portugal contemporâneo. Um terceiro capítulo dedicado ao espaço transatlântico do livro, circulações e assimetrias entre Portugal e Brasil. E um quarto capítulo que para mim foi uma surpresa, porque eu não conhecia essa tendência de leitura do Nuno, que é Caminhos da Ficção Policial Portuguesa. Professora, um tema muito interessante, mas muito pouco explorado no Brasil, são as relações editoriais entre Brasil e Portugal. Esse livro discute algo sobre isso? Na verdade, essas relações ficaram muito obscurecidas, não é? Elas eram muito fortes no século XIX, mas não tão fortes ao ponto de se sobrepor à presença francesa no Brasil, que sempre foi hegemônica, não é? Então, nós conhecíamos alguns livreiros, havia a importação de livros portugueses, ela sempre foi muito forte durante, pelo menos, mais de um século após a nossa independência. Mas o que ele trata aqui, justamente no capítulo sobre o espaço transatlântico do livro, circulações e assimetria entre Portugal e Brasil, é justamente o momento em que o Brasil supera a produção editorial portuguesa e, de alguma forma, cria barreiras para a entrada do livro português. Por quê? Porque nós percebemos que, a partir de 1870, existe um novo movimento de xenofobia por parte de alguns brasileiros contra os portugueses. Nós estamos numa fase de transição política e existe esta batalha, não é? E ele mostra que no Estado Novo também, quer dizer, a afirmação do mercado editorial português significou também a criação de uma série de barreiras fiscais e alfandegárias contra o livro português. E os desdobramentos nós vemos até hoje, não é? O que é uma pena, diante de uma utopia sempre bem-vinda, que é uma grande comunidade de língua portuguesa, o que nós vemos é uma grande dificuldade, não é, de fazer essas edições atravessarem o Atlântico sem tantas barreiras fiscais, ou seja, poderíamos comprar com mais facilidade os livros portugueses e acredito que vice-versa, não é? A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor, muitas das investigações que eram de ponta no passado na biomecânica se tornaram triviais em 2019. Há até mesmo propagandas em rádios de clínica de fisioterapia que oferece serviço de avaliação biomecânica para qualquer atleta dito amador. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Olá, ouvintes da Rádio USP. Nessa semana eu me deparei com um anúncio, na verdade uma propaganda oferecendo um serviço numa rádio local de avaliações biomecânicas para atletas amadores. E o interessante disso, eu vou me recordar no ano de 2011, quando a Castrol e um grupo de pesquisadores portugueses fizeram uma série de avaliações biomecânicas
no caso de desempenho, no jogador de futebol Cristiano Ronaldo. E nessas avaliações eles comparavam ele em diversas situações relacionadas a desempenho físico. O interessante dessa chamada na rádio, né, que eu presenciei, é que avaliações biomecânicas que antes eram de ponta, hoje se tornaram extremamente triviais. Tanto é que clínicas de fisioterapia ou profissionais autônomos da área de educação física, fisioterapia, medicina, podem facilmente, com instrumentos como câmeras, acelerômetros, GPS, fazer avaliações biomecânicas de atletas dito aí amadores e até mesmo atletas profissionais. Então isso é bem interessante porque mostra uma aplicação de ciência e esporte, principalmente no ramo da biomecânica, que antes era, literalmente inatingível para o público comum, que era uma coisa muito cara. E essas avaliações hoje são feitas num preço muito acessível. É lógico que elas não estão no nível ainda de ponta, como estão as pesquisas científicas realizadas dentro da universidade, dentro dos laboratórios, porque essas também evoluíram, mas a gente nota com a evolução da computação, da informática e da parte também de materiais, biosensores, que o que era muito distante do público amador, de atletas amadores, hoje está muito fácil e extremamente acessível num custo relativamente barato para a aplicação, do que era de ciência do esporte em atletas amadores. Qual a grande questão a ser superada desses tipos de avaliação e serviços oferecidos? A grande questão para se superar e dar um passo à frente em relação a esses serviços oferecidos, muitas vezes não está em ter um equipamento de ponta, um equipamento moderno, e sim no profissional que está por trás, da utilização desse aparelho, na capacidade de interpretação, na formação dessa pessoa e também na criatividade e no conhecimento que ele detém. Basta lembrarmos, por exemplo, que em 2011 ou até mesmo antes, câmeras de alta velocidade, as câmeras chamadas high speed, elas eram equipamentos relativamente caros e modernos. E hoje isso daí está cada vez mais presente em diversos dispositivos portáteis, como muitos dos celulares hoje que filmam em alta velocidade. Então, para se fazer uma análise do tipo slow motion ou super high speed, o que basta, para o profissional é ter um celular, que não é uma coisa nada de anormal frente a que muitas crianças aí, ou até mesmo pessoas têm celulares de ponta que filmam em alta velocidade. Então a questão ainda é o profissional, a ideia, a criatividade para conseguir manipular os equipamentos que estão cada vez mais acessíveis e também isso daí é interessante porque a formação dos alunos hoje de educação física, por exemplo, e fisioterapia, eles têm esses tipos de avaliação totalmente à mão, então abre um campo muito grande para que as pessoas entendam mais e façam avaliações ou até mesmo se entendam melhor, como é no caso aí as avaliações de biomecânica. Bom, então não precisa mais ser um Cristiano Ronaldo para ter uma avaliação biomecânica de ponta hoje em dia. Obrigado e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Santiago, da Escola de Educação Física e Esportes da USP de Ribeirão Preto, Ferraz Júnior da Rádio USP Ribeirão. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco. A professora comenta hoje sobre o primeiro-ministro Boris Johnson. Ele que é fortemente criticado pelos parlamentares por sua linguagem incendiária. Professora? Olá, Cido. Olá, ouvinte da Rádio USP. Nesta semana, a Suprema Corte do Reino Unido anulou como ilegal e por unanimidade a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson de suspender o parlamento até dia 14 de outubro. Olha, a data limite do Brexit é 30 de outubro. Como o direito anglo-saxão é calcado na jurisprudência, esta foi uma decisão histórica, pela veemência com que a Suprema Corte reafirmou as prerrogativas do parlamento, a sua imunidade a manobras partidárias e a defesa da velha e boa democracia.
Foi uma derrota e tanto para Johnson. Capitalizado por seus adversários, o principal deles, o líder trabalhista Jeremy Corbyn, que no Congresso Anual do seu partido defendeu que, abre aspas, Johnson se torne premier com o mais curto mandato na história do Reino Unido. Em outras palavras, que Johnson renunciasse. Da extrema-direita, representada por Nigel Farage, passando pelos trabalhistas e pelo Partido Liberal Democrata, todos pedem que Johnson saia de cena, o que é improvável. Há ainda a opção do voto de desconfiança, que, se der certo, levará à tentativa de formação de uma nova coalizão, que, se não der certo em fazer maioria, acabaria na convocação de novas eleições gerais. Isso foi apenas uma introdução. Nosso tema, essa semana, é a incontinência verbal. Johnson foi muito criticado, na quarta e na quinta, pelo uso de uma linguagem beligerante e incendiária, e difamatória, inclusive. Quando ele disse que a melhor maneira de homenagear a deputada Jo Cox, justamente ela, que era contra o Brexit e foi assassinada por uma extremista de direita durante o referendo, a melhor homenagem seria tocar logo a saída. E de quando Johnson chamou a recém-aprovada lei que proíbe o Brexit sem acordo de uma, abre aspas, rendição. Inúmeros parlamentares protestaram e exigiram que ele peça desculpas formais por sua linguagem incendiária. A trabalhista Jess Phillips disse que a atitude mais corajosa que ele poderia tomar seria se desculpar por suas palavras que incitam ódio e conflito, e por sua mania de usar continuamente termos como traição, perfídia e outras palavras que remetem à guerra. O recado, portanto, é o seguinte: basta com incontinência verbal e trate o outro como seu adversário, mas não seu inimigo. Nós que somos confrontados diariamente com outros exemplos de incontinência, ainda mais toscos e pueris, para nós as críticas a Johnson podem até parecer exageradas e exigentes, em demasia, mas não são, não. Elas nos lembram como a civilização sempre se pautou por alguns valores simples, tais como a civilidade e o bom senso, antes que o novo normal, no que vale tudo, contaminasse a vida política e nosso cotidiano. Professora Marília Fiorilo retorna na próxima semana. Ela esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos. Professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prosseguindo nas nossas análises sobre a Lei Maria da Penha, hoje vamos buscar a gênese. Como esta violência contra a mulher se inicia na nossa cultura? Temos que, além do direito, estamos realmente nos referindo a direitos e educação. Então, a pesquisa há de ser interdisciplinar, porque o sexismo como o racismo são formas atrasadas, opressoras de pensar por aqueles que acreditam numa hierarquia na espécie humana.
Uma saudosa feminista, advogada aqui de São Paulo, Florida Beruti, analisava as questões de gênero a partir do pensamento histórico-antropológico. Observem a própria Bíblia, expressando a mulher como responsável por dificuldades enfrentadas por toda a humanidade na versão bíblica da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Depois nós temos muitas análises que se referem ao desenvolvimento da sociedade, divisão do trabalho, quando atividades foram então distribuídas conforme força física e funções biológicas mesmo. E agora imagine a mulher que tem pouca força física, tem períodos de gravidez, parto, amamentação, de certa forma limitativas a atividades de trabalho e atividades guerreiras naquele mundo lá antigo. Mas e a atualidade? Então, ainda é muito presente pensamentos como o de Aristóteles. A fêmea é fêmea em virtude de certas carências de qualidade. Ou então Tomás de Aquino, já na Idade Média. Mulher, um homem incompleto, um ser ocasional. Então, somente as revoluções industriais, com o advento do operariado urbano, da própria urbanização da convivência e, sobretudo, as informações do pensamento socialista vão nos libertando desses atrasos. Professora Eunice, como o dicionário retrata a mulher sobre seus diversos aspectos e como esses verbetes a apresentam? É grave porque o Dicionário da Língua Portuguesa, o nosso primeiro livro, é bastante ideológico, sim, e não retrata a mulher com todas as suas qualidades e talentos como qualquer ser humano. Se nós observarmos o verbete mulher, a nossa Florida Beruti fez a pesquisa no dicionário Aurélio Buarque de Holanda, eu estou fazendo na atualidade pelo Antônio Weiss, e vamos ver que o verbete mulher recebe de 13 a 18 chamadas, todas com sentido de meretriz. Além de outras, como mulher fatal, o dicionário diz que é uma mulher irresistivelmente atraente, que induz homens a situações difíceis, perigosas ou catastróficas. Enquanto que o verbete homem, as chamadas são no sentido positivo, o único representante, então, do gênero homo sapiens, homem de bem, homem de negócios, homem de palavra, homem público, homem-chave, muito diferente das atribuições ao verbete mulher. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos. Professora Eunice Prudente.